Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Gil, dando início a mais uma aula de matemática. Pois bem pessoal, estamos iniciando aí mais uma aula de matemática. Como vocês sabem, estamos aí na nossa sexta semana desse nosso terceiro bimestre, também conhecida aí muito bem como a 18ª semana desse nosso ensino remoto. E como vocês conseguem aí visualizar, o tema dessa nossa atividade, dessa nossa semana, é justamente a interpretação de gráficos, mais específicos, gráficos de dispersão. Estamos aí dando por encerrado hoje, quando a gente terminar a nossa aulinha, a nossa série aí de gráficos. Só para relembrar, nós vimos aí os gráficos de barras, os gráficos de setores, que também chamamos de pizza, os gráficos de linha, que também podemos chamar de gráficos de segmento, e agora, fechando aqui o nosso quarteto fantástico, o nosso gráfico de dispersão. Vocês podem perguntar, professor, tem outros tipos de gráfico? Tem sim outros tipos de gráfico, mas eu quis focar aqui com vocês os gráficos que mais aparecem aí lá no Enem, beleza pessoal? Então só para a gente aí continuar nosso conteúdo, nós hoje vamos abordar justamente os gráficos de dispersão. E tem esse nomezinho aí de gráfico de dispersão, porque vocês vão visualizar aí nessa minha imagem, que está como imagem aí para vocês, porque eu tentei desenhar, mas não saiu assim muito bonito, sabe? Saiu assim meio ruim, né? Eu não sei fazer as coisinhas retas. Então tá aí como imagem para vocês. Um gráfico de dispersão é justamente uma representação gráfica, olha só que absurdo, da associação entre pares de dados. Então aqui, como vocês conseguem visualizar no gráfico, nós temos aí pares de dados, né? Em relação aos gols feitos pelos os artilheiros e também em relação aos anos. Beleza? Então nós temos aí pares de dados, nós temos a associação por esse pontinho aí que representa a quantidade de gols em relação ao ano que foi feita aí a Copa do Mundo, e esses gols estão referentes aí aos artilheiros dessas Copas do Mundo. Ok? Então esse emparelhamento, né, esse aparelhamento entre os gols e os anos, ok? De dados é o resultado da associação de diferentes medições que associam um mesmo ponto em específico. Então, os gráficos de dispersão possuem esse nome, que como vocês aí conseguem visualizar na imagem, esses pontinhos estão dispersos, né? Estão aí em localidades diferentes, representam como é que eu posso falar? Aqui eles dizem como um emparelhamento, né? Mas eles estão associando aí dois dados em um único ponto, né? Em relação aos gols feitos aí pelo artilheiro em determinado ano em que a Copa do Mundo foi realizada, ok? Então vocês conseguem aí visualizar muito bem isso, que cada pontinho desse representa a quantidade de gols que o artilheiro fez em relação aqui ao ano que a Copa foi aí realizada. Então, em relação à atividade, a atividade é com esse mesmo gráficozinho e ele vai pedir em relação à mediana. Eu estou falando hoje de muita relação, então relacionem isso. Em relação à mediana, uma relação de novo. Então, só para a gente relembrar o que foi média, moda e mediana que a gente viu lá no iniciozinho. Então, a média, pessoal, seria justamente quando a gente pega todos os elementos, soma esses elementos e divide pela quantidade desses elementos. Por exemplo, se eu tivesse 2, 3 e 4, eu somaria 2 mais 3 mais 4, que daria exatamente 9, e dividiria por 3, porque são 3 elementos. Beleza? A moda é justamente o elemento que mais aparece, que mais se repete. E a mediana, que é justamente o que a atividade pede de vocês, seria o elemento central. Então, se nesse conjunto de elementos aqui nós temos um número ímpar de elementos, então o elemento ímpar, lá vai o elemento ímpar, o elemento central, quando a gente coloca em ordem crescente ou decrescente, vai ser a nossa mediana. Se for a quantidade de elementos, se for um número par, então vocês vão ter que pegar os dois elementos centrais, que estão lá no centro, no meio, somá-los e depois dividir por 2, que vocês conseguem obter aí a mediana.
Beleza, pessoal? Então, a gente faz aí o mesmo processo que a gente fez aí para os outros gráficos. A gente vai interpretar a partir do que eles estão nos transmitindo de informações. Então, em relação ao gráfico de dispersão, é mais ou menos isso, pessoal. Vocês conseguem observar que no gráfico de dispersão a gente está fazendo a união aí de dois dados com um único ponto. Então, esse é o intuito do gráfico de dispersão. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa minha explicaçãozinha aqui meio dispersa do gráfico de dispersão. Eu espero que também tenha dispersado aí as dúvidas de vocês. Caso não tenha dispersado, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou aí. Então é basicamente isso, pessoal. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Que Deus esteja com vocês e com a família de vocês, ok? Qualquer dúvida, entre em contato mais uma vez. Então estou ficando por aqui, pessoal. Valeu e até uma próxima. Falou!